Mas existe um tópico que eu te chamei para discutir, que se chama transplante de fezes, transplante fecal, e tu fosse um dos pioneiros aí do estado, se não o pioneiro ou do país, né? Quais são as indicações? Onde é que entra essa terapêutica? Para que serve? Porque eu me recordo que já foi na década de 50 tentado e acabou em colite pseudomembranosa. Não é só... Me conta um pouco dessa... Quais são as indicações? Qual é o teu interesse nisso? Me conta aí, Guilherme. Sim. Na verdade, isso é milenar, né? Se usava, uma falta de algumas alternativas, até com baixo nível, obviamente, de diagnóstico e sabendo cuidados fazer isso. Mas agora que ela tem muita indicação, e foi por isso que não foi nem porque eu gosto de inovação também, mas é até uma necessidade, porque tem uma situação clínica que os pacientes simplesmente não respondem ao tratamento, pelo menos uma parte do mundo fazer transplante, que é colite pseudomembranosa. Nessa situação, a pessoa usou um antibiótico largo espectro, e aí mata a maior parte das bactérias, né? Isso pode ser até endovenoso, não importa, ele vai difundir, né? Vai por transporte passivo, chegar no lume intestinal, se for via oral, pior ainda. E aí mata a maior parte das bactérias intestinais. E aí tem uma bactéria que nem todo mundo tem, mas que uma fração das pessoas tem, e que é muito frequente no hospital, que é do gênero Clostridium difficile, a espécie difícil. Então já está no nome, é uma bactéria difícil de ser tratada com antibióticos. Então a maior parte das bactérias morre, mas o Clostridium não. Então ele tem mais nutrientes, ele tem mais espaço, ele tem mais água, ele tem mais muco, ele tem tudo, né, para crescer mais que as outras. Então se chama supercrescimento bacteriano. A gente faz uma seleção não natural, né, pelo antibiótico, e acaba que o Clostridium difficile cresce mais que os outros. E ele domina o campinho, fecha as portas, ocupa os outros se estabelecer. E o tratamento é usar antibiótico que mate o Clostridium difficile, que infelizmente não tem muitos, é metronidazol, vancomicina, alguns novos agora. Mas a questão é que a gente mata o Clostridium e às vezes nada repovoa, é como uma terra sem sementes. A gente não consegue tratar, porque durante o tratamento o Clostridium morre, mas ao final do tratamento do Clostridium, a gente não conseguiu eliminar ele 100%, as outras continuam não conseguindo se proliferar, porque não tem semente, e o Clostridium volta. Então tem uma taxa de recorrência muito alta. Para essa situação, fazer transplante de fezes funciona muito, porque a gente repovoa o intestino das bactérias que tinham morrido com antibiótico. Pega de outra pessoa, né, faz testes no doador, pega a pessoa que não tenha sido internada recentemente, né, tem que ser uma pessoa com uma dieta saudável, mil condições. Inclusive, a gente exclui doenças reumatológicas, porque pela hipótese que talvez tenha associação, a gente não usa uma fezes de alguém com doença reumatológica, por via das dúvidas. Né? Tem várias condições para ser doador, e a gente repovoa o intestino da pessoa. E funciona muito bem. Às vezes não na primeira, mas numa segunda tentativa acaba funcionando 98% e 99% das vezes. É difícil ter um tratamento médico que funcione 99% das vezes. Né? Então, pela dificuldade, pela a medicina ser muito resistente a fazer transplante de microbiota, por motivos óbvios, a gente deixava para a segunda, terceira alternativa. Não funcionou a metronidazol, não funcionou a vancomicina. Então, no início era, o cara usou 10 vezes metronidazol, usou 10 vezes vancomicina, não tem mais o que fazer, a gente faz o transplante. Aí funciona de primeira. Tanto é que, atualmente, os consensos já têm discutido se o transplante não deve ser a primeira opção. Esquece usar antibiótico, já tem colite pseudomembranosa, usa. Então, na colite pseudomembranosa, não é mais dúvida se usar, mas é quando usar. Se é a primeira linha, se é a primeira coisa a se fazer, ou se é depois de antibiótico. Bacana. A gente ainda no Brasil tem usado depois de antibiótico, mas vários países já estão colocando seus consensos como primeira linha. E uso para outras doenças metabólicas, aí, menos específicas do intestino, vamos dizer assim, tem algum outro uso que tu possa citar para nós?
Sim, tem muita coisa em estudo. Tem mais de 400 ensaios clínicos. 400 exageram. A última vez que eu olhei, tinha 250 ensaios clínicos com transplante de microbiota fecal nas mais diversas situações. Desde sepse, né, até coisas óbvias, assim, que poderiam ter uma plausibilidade boa, como pessoas com bactérias multiresistentes, tiveram internado no hospital, tiveram alta com enterococo resistente à vancomicina no seu intestino, não está causando infecção, mas pode transmitir para outras pessoas, pode causar infecções no futuro. Então, tem muitas e muitas situações que se pesquisa. Inclusive síndrome metabólica, porque as pessoas com síndrome metabólica têm um perfil de microbioma alterado. E em ratos, especialmente, e até em alguns primatas, se fizer transplante microbiota fecal, existe uma melhora da síndrome metabólica. E o que é? Isso está em estudo para seres humanos. Não é nenhuma conclusão, mas tem uma plausibilidade né, por várias situações ali de hormônios gastrointestinais que aumenta a sensibilidade à insulina. Mas o problema principal, André, é que no ser humano não é que não funcione, mas ele é por curto período. Como eu falei antes, a gente tem uma impressão digital que é um microbioma. A gente faz o transplante e a tendência é que a pessoa reassuma a sua microbiota, né, que é a sua característica. Então, ele dura pouco tempo a resposta. Para a pseudocolite faz todo sentido que a gente interrompe aquele ciclo vicioso como se pegasse no tranco. Agora, para síndrome metabólica, teria que ficar fazendo transplantes periodicamente. Talvez no futuro se chegue, né, pelo menos em algumas situações mais graves, à conclusão que é a solução, mas o problema principal é que altera a sensibilidade à insulina, mas altera por pouco tempo. O segundo problema é que não altera muito, não é da água para o vinho, não é uma melhora brusca. Tem alguma melhora e não é muito sustentável. Então, está em estudos, tentando, talvez, achar um doador melhor, chegar a alguma conclusão que isso possa ser mais sustentado, como são em outras espécies. Mas a flora intestinal de rato, o microbioma de rato é bem diferente por muitas características. Né? Eles têm o microbioma, a camada de muca mais fina, eles têm bactérias nas criptas intestinais que nós não temos, então realmente não dá para fazer essa suposição que o que funciona em animais vai funcionar no ser humano. São estudos que são só preliminares, mas depois sempre tem que confirmar no ser humano que a nossa microbioma é diferente dos outros mamíferos. Bacana.